Carolina Faria. Estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração. E o tema dessa palavra é como não ser guiado pela dor. Nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, fé e esperança. O texto que eu quero ler com vocês está lá em Filipenses 4, no versículo 6. E ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa que é ansiosa ou que já sofreu de crises de ansiedade. Mas eu tenho uma conhecida, uma amiga minha, que ela sofria de crise de ansiedade. Hoje ela é curada, né, se converteu e é curada para a glória de Deus. Mas uma vez conversando com ela, ela compartilhou comigo um pouco sobre como são essas crises de ansiedade. E assim, é algo assustador, porque são coisas muito pequenas que vão se tornando algo tão grandioso que dentro do seu interior vai trazendo malefícios à nossa saúde. E ela compartilhou em um momento que ela estava trabalhando e ela sofreu uma dessas crises. E ela compartilhou comigo que ela sentia falta de ar, muita falta de ar, uma pressão, sabe, dentro do peito e algo que desnorteia a mente a ponto de você não querer mais estar ali naquele ambiente e querer se fugir. E a partir desse momento ela saiu desse emprego porque ela teve vergonha, não quis mais voltar e ela se afastou de tudo, até mesmo de servir na igreja, porque ela era uma pessoa nova convertida. E dentro do ministério ela começou a achar que estava sendo perseguida por causa dessas crises de ansiedade que ela tinha. E, enfim, é algo muito complicado, porque se a gente buscar a definição de ansiedade, a gente vê que é uma aflição realmente, uma agonia. E falando sobre um pouco de fé agora, a fé é completamente o oposto disso. Nós vemos lá em Hebreus 11:1 a definição de fé, e diz que fé é a certeza das coisas que se creem, mas não se veem, mas e se esperam. E se a gente parar para pensar, olhar literalmente o texto, você crer e esperar algo que você não está vendo é muito difícil. É algo que se você olhar, você pensa assim, nossa, mas isso vai se tornar uma ansiedade em algum momento. Porque viver por fé não é fácil, ter uma vida de fé não é fácil. É algo que nós como cristãos, a gente às vezes muda uma palavra. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu, quando não quero dizer que eu estou ansiosa, eu falo que eu estou com expectativa de alguma coisa. Então, às vezes a gente, por exemplo, nessa quarentena, estou querendo estou com expectativa de que essa quarentena acabe logo, mas na verdade é uma ansiedade. Só que a gente, né, não quer, como cristão, dizer que estamos ansiosos. Mas a ansiedade, ela é isso, ela é algo que ela te afasta de viver o propósito de Deus, porque a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos, pela força do nosso braço. E as circunstâncias, elas são favoráveis para isso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de que a gente quer se afastar das coisas ruins, se afastar do vírus, e enfim, são tantas coisas que querem nos desanimar, nos desmotivar. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que você não é aquilo que as circunstâncias dizem ao seu respeito. Você não é essa situação que você está vivendo nesse momento. Mas você pode olhar para mim e dizer, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe como tem sido a minha quarentena, o que eu passei, o que eu vivi, mas eu venho aqui hoje para te dizer que a palavra de Deus, ela nos ensina passos para viver uma vida diferente. Ela ensina como nós vivermos uma vida de fé e de esperança em Cristo Jesus, para que nós possamos abandonar essa ansiedade. Não é que a Bíblia sabe que momentos de ansiedade viriam. Ela sabe que nós, como seres humanos, teríamos ansiedade, mas ela diz para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. A gente não pode ter ansiedade como nosso estilo de vida, se tornar uma prática a ponto de se tornar, como eu falei no início, a uma crise de ansiedade, e isso vai desencadeando até mesmo no final de uma depressão. A palavra de Deus, ela nos dá várias dicas e vários passos a serem seguidos para isso. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que nós precisamos entender quem nós somos. Entenda quem você é. Você é o que a Bíblia diz sobre você. Você não é o que a circunstância diz ao seu respeito. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, nós temos algumas definições de quem nós somos. Mas não só ali, nesse capítulo, não só em Romanos.
Na Bíblia inteira, a gente consegue ver definições de quem nós somos. Nós somos filhos, herdeiros, amados, escolhidos, geração eleita, povo escolhido de Deus para viver o melhor dele aqui nessa terra. E através disso, através de entender quem nós somos, nós precisamos renovar a nossa mente. Ah, querido, é muito difícil você viver os dias sem renovar a sua mente. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Nós precisamos ler e estudar e se aprofundar e ter intimidade com Deus. Através disso, nós entendemos quem nós somos e vivemos conforme o que a Bíblia diz sobre nós. O segundo passo para que você abandone uma vida de ansiedade e viva uma vida de fé, você precisa entregar a sua ansiedade a Deus, porque Ele cuida de você. Lá em Pedro, ele fala sobre isso. O Senhor tem cuidado de você. Ele não te abandonou em nenhum momento. Nós precisamos entender que é um dia de cada vez. Por mais que o seu dia de hoje não tenha sido bom, por mais que as dificuldades tenham acontecido hoje, basta cada dia o seu próprio mal. A palavra de Deus, ela fala isso para nós. Basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Sabe? A dificuldade vem hoje, mas amanhã você é mais do que vencedor. Deus tem um dia novo para você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você não pode mudar nada na sua vida. Por mais que a gente queira, na força do nosso braço, querer fazer alguma coisa, a palavra diz, você não pode acrescentar um côvado nos seus dias. Deus tem todos os seus dias escritos. E na palma de suas mãos o seu nome está lá e você está salvo, liberto e com Cristo Jesus. E o último ponto que eu queria tratar com vocês hoje é sobre confiança, sobre confiar em Deus. Em Salmos, o salmista fala, porque está abatido a minha alma? Espera em Deus, confia nele, porque Ele tem cuidado de todas as coisas. O Senhor é o Deus que renova as nossas forças. Ele faz que nós possamos correr e não nos cansar. Ele dá força ao cansado. Como Isaías fala no capítulo 40, versículo 28 ao 31, se eu não me engano. Ele fala sobre isso. Que nós seremos que o Espírito do Senhor, Ele renovará as nossas forças e nos fará viver a vontade do Pai. Porque Ele nos conhece. Ele conhece o seu interior, Ele conhece cada uma das suas necessidades. Não adianta você tentar se esconder daquilo que é a ansiedade, daquilo que é o medo. Nós podemos ter, sim, nós só não podemos viver dessa forma, porque nós temos que viver como mais que vencedores, como filhos que somos de Deus. E abandonando essa vida de ansiedade, abandonando essa vida de medos, você vai andar conforme aquilo que a Bíblia diz que você é, entregando a sua ansiedade e os seus medos nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, querido, o Senhor é a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa esperança está nele. Que nós possamos viver os nossos dias crendo na esperança que vem do alto, ocupando a nossa mente com as coisas que vêm do alto e não com as coisas que nós estamos vendo e vivendo. Por mais difícil que seja, mantenha o seu foco e o seu alvo em Jesus. Deus tem uma vida plena para você. A palavra nos diz que Ele quer que nós reinemos em vida. Reinar em vida é isso, é viver em abundância daquilo que Deus tem para nós. As dificuldades vêm, mas nós temos que saber que o nosso Deus nos faz mais do que vencedores. Hoje, eu quero te convidar a viver uma vida plena em Cristo Jesus. Amém.